Vamos agora para a nossa segunda unidade, que seria a comunicação. A comunicação, o que se observa é que a comunicação humana não está dissociada do contexto sociocultural. Ela é seguramente uma condição indispensável para que a vida humana e para a ordem social. A partir da década de 1980, o ingresso do jornalismo nas empresas promoveu um novo ritmo à comunicação organizacional e, com isso, as academias ou universidades foram dando vazão a cursos específicos que estimulavam a pesquisa sistemática dos fenômenos da comunicação. A década de 90 marcou-se pela necessidade da empresa de interagir estrategicamente com o meio ambiente, tendo que competir com o mercado aberto e com os novos conceitos e as novas demandas. A globalização fecundou a abertura do universo da locução e as empresas passaram a ser cobradas pela mídia especializada em assumir novos comportamentos e novas atitudes. Para crescer e se expandir, as organizações multiplicaram suas técnicas, suas especializações. Mas a determinante principal do crescimento empresarial sempre foi a comunicação. Toda organização depende para seu crescimento e prosperidade da manutenção da confiança e da sua integridade no bom senso de sua política de atuação. Seja no que diz respeito ao seu pessoal, seja no que diz respeito aos clientes, fornecedores e acionistas. E isso só se consegue com um programa de comunicação. O sistema de comunicação organizacional, que se consolida, tendo por base as estruturas da linguagem na forma de veículos, as estratégias e a definição de programas e ainda a profissionalização dos quadros. Nós vimos que o processo de comunicação ao nível humano é universal e está presente em toda e qualquer organização, desde as mais rudimentares e a mais rudimentar forma de convivência até a mais complexa. Assim, a comunicação passa a construir uma área que se envolve com as diversas formas de interação sociais, como poder, consentimento, cooperação, participação, liderança e outras formas de relação, levando em conta os aspectos relacionais com os contextos, os condicionamentos internos e externos, e bem como a complexidade que permeia todo o processo comunicativo. Agora, cabe ressaltar a diferença entre comunicação e informação. A informação ela tem o objetivo imediato de aumentar o conhecimento de quem recebe, enquanto a comunicação ela objetiva essencialmente alterar ou influenciar comportamentos, resultando assim a imagem de comunicação como um processo e a informação como um produto desse processo. A comunicação nas organizações. Bem, como se dá a comunicação nas organizações? A administração das organizações é, na sua essência, uma ampla gama de relações entre as pessoas. A viabilidade de um sistema organizacional se dá em virtude da forma de comunicação nele existente. Daí afirmarmos que a comunicação sempre se faz necessária entre as organizações. Diante de uma sociedade tão complexa e exigente, urge a necessidade de um gerenciamento estratégico nas organizações. E isso se faz tendo como suporte as comunicações, no intuito de alcançar as metas de produtividade de forma mais eficiente para a melhoria da empresa. A comunicação entre pessoas dentro de uma organização, ela vai além de uma simples entonação de voz, de inflexões vocais, de gestos intencionais ou não. Ela inclui ainda uma percepção aguçada, uma capacidade de leitura boa, uma boa audição, diálogo e bom desempenho criativo. Vale lembrar que numa organização o fator da criatividade no ato de comunicar se faz muito importante e se faz mais do que necessário, principalmente na resolução de problemas em situações novas ou inusitadas e situações críticas as quais exigem esforço por parte de quem está gerenciando a empresa. Mas o que vem a ser uma organização? Segundo o dicionário do OAS, a organização é uma entidade que serve à realização de ações de interesse social, político e administrativo. Por exemplo, instituições, órgãos, sociedade, grupo de pessoas que se unem para um objetivo, interesse ou trabalho comum. Para outros autores da área administrativa, as organizações são aglomerados humanos
planejadas conscientemente, que passam por um processo de mudanças, se constroem e se reconstroem sem cessar, visando obter determinados resultados. Para o professor Chiavenato, existem organizações de todos os tipos, naturezas possíveis ou imagináveis. As organizações elas podem ser públicas ou privadas, lucrativas ou não lucrativas, governamentais ou não governamentais. Como exemplo de organizações, a gente pode citar empresas, indústrias, bancos, financeiras, hospitais, escolas, universidades, entidades religiosas e filantrópicas, postos de gasolina, agências de carros, lojas, supermercados, shopping centers, cinemas, teatros e diversas outras variações. O professor Francisco Torquato do Rego, no seu livro Tratado de Comunicação Organizacional e Política, ele alerta para o fato de que, quando o assunto é comunicação nas organizações, nós devemos estudá-la de forma cuidadosa e, por isso mesmo, deve ser caracterizada e entendida nos espaços específicos, levando em conta sua abertura para as dimensões cultural, administrativa, social e ainda ao sistema de informação. A comunicação cultural, por exemplo, ela corresponde ao arcabouço dos costumes, das ideias, dos valores das comunidades e, no caso das organizações, das organizações. A comunicação administrativa é aquela que reúne os papéis, as cartas internas e os memorandos, e quando mal gerenciada, pode interferir burocraticamente no desempenho da empresa. A comunicação social, ela envolve as áreas de jornalismo, relações públicas, publicidade, editoração e marketing. O sistema de informação agrega as informações em banco de dados. E todas essas dimensões ou estratégias devem agir em sintonia para que se possibilitem a ação sistêmica e integradora dirigida a um objetivo comum no sentido de alcançar os resultados pretendidos pela organização. Portanto, o êxito das comunicações nas organizações, eles depende em parte da capacidade de comunicação gerencial. Cabe ao gerente a responsabilidade de manter o sucesso dos processos de comunicação, adequando situações, determinando canais, meios, filtrando mensagens e ainda adaptando-se aos receptores. Nesse sentido, o gerente deve ter algumas aptidões e alguns cuidados. Por exemplo, ter atitudes para consigo mesmo, acreditar no seu trabalho, acreditar no assunto, procurar ter conhecimento sobre o assunto e buscar a melhor forma de abordagem para com o receptor, observando os níveis de linguagem, conhecimento e de interesse. O gerente deve ter cuidados especiais com a clareza e definição dos seus objetivos, mantendo o foco que deseja alcançar. Deve ter cuidado com a linguagem codificada, procurando ter sempre empatia e carisma, e ter capacidade perceptiva para compreender o meio ambiente e desenvolver sua capacidade de diagnóstico frente às mais diversas situações. Ou seja, ele deve ter um tino aguçado. O gerente deve ainda ficar atento aos tipos de mensagens recebidas em e-mails, boletins noticiosos, conversas telefônicas, revistas, reuniões, eventos, relatórios e outros, além de elaborar projetos de extensão e racionalização da rede de informação. Mas o que caracteriza uma rede de informação? Bem, a rede de informação, ela se preocupa em saber o que é que os empregados e os consumidores querem. Ela objetiva a melhoria de produtos ou serviços, valorização dos recursos humanos, construção de imagem compatível com a confiança do mercado e investimentos para ser bem informada e para informar-se bem. A rede de informação deriva da cultura da empresa. Portanto, quanto mais a empresa for esclarecida sobre seu papel social, mais ela estará apta para informar. As redes de informação elas podem ser do tipo formal e informal. A rede formal. A rede formal ela comporta todas as manifestações oficialmente enquadradas na estrutura das organizações e legitimadas pelo poder burocrático. Agora, a rede informal, ela abriga as manifestações espontâneas da coletividade, inclusive a rede de boatos. As redes informais, elas dão vazão aos fatores sociológicos e psicológicos existentes na coletividade, mas não se deve combatê-las e nem ignorá-las.
Dentre as falhas mais comuns observadas numa informação e às quais o gerente deve estar atento, estão as informações incompletas, tais como omissões de data, de local em que o documento teve origem e outras desorganizações. O outro fator a ser observado com cuidado é a falsidade nas informações. Às vezes, o emissor pode utilizar-se de informações falsas para conseguir um comportamento que ele não obteria se caso ele comunicasse a verdade. Então, é comum observar esse tipo de falseamento de informação em anúncios e propagandas. A comunicação eficiente e eficaz, ela deve ser vista como uma necessidade a ser apreendida pelo administrador e reforçada nas organizações. Então, todas as atividades de comunicação da organização, elas sintetizam o somatório que culmina numa atividade multidisciplinar com o objetivo de atingir o público interno, quais sejam os funcionários, os fornecedores, parceiros, e o público externo, formado pela sociedade em geral, governo, políticos, consumidores, formadores de opinião, clientes e acionistas. Bem, convém ainda ressaltar que as opiniões, sugestões, queixas internas e externas, elas são importantes para fortalecer decisões no âmbito da empresa, no sentido de reciclar e revitalizar a melhoria dos produtos ou serviços. A comunicação nas organizações, ela deve ser permanente e não apenas para atender situações específicas e momentâneas.